da Utilidade Pública de hoje, a gente continua aqui no nosso bate-papo com Sony Petris, que é a coordenadora estadual de atenção psicossocial, batendo um papo aqui, ajudando aí a identificar como é que funciona esse passo a passo, que é estado, que é município, quando a gente fala naquela pessoa que precisa de atendimento porque apresenta algum tipo de transtorno mental. A gente estava falando no final do bloco anterior, Sony, é o primeiro passo, unidade básica de saúde, quando a cidade não tem um centro de atenção psicossocial ou procura diretamente esse CAPS. Isso. O que o CAPS oferece? Tá. O CAPS, ele tem uma equipe multiprofissional. Então, ele tem o médico que faz também um tratamento medicamentoso, o cuidado, tem o enfermeiro, tem assistente social, tem psicólogos, alguns oferecem serviço de terapia ocupacional, outros oferecem profissionais de atenção em educação física com profissionais de educação física. Todos eles oferecem atividades que a gente chama de oficinas, que são oficinas que ajudam a organizar o pensamento também, atividades produtivas. Então, é uma gama de oferta que depende e é ofertado. Tem tudo isso, mas cada usuário vai aproveitar um pedacinho disso, ou tem gente que aproveita tudo, tem gente que aproveita algumas coisas, que é o que é indicado para ele a partir do plano de cuidado que é feito, que a gente chama, na área, a gente chama de projeto terapêutico. Né? Então, o projeto terapêutico é feito, o pensamento do plano de cuidado é feito a partir de toda uma oferta de serviços, de toda uma oferta de estratégias, né, que possam ajudar essa pessoa que está passando pelo transtorno a se organizar e a caminhar na vida. E desse acompanhamento e no desenvolvimento de todas essas ações nos CAPS, há necessidade da participação da família? Sim, é fundamental que a família faça parte desse processo, porque é onde o usuário vive. Né? Ele vive na família, ele vive na comunidade. Ele vai ali para o CAPS, ele vai passar o dia, desenvolver atividade, mas é para casa que ele vai voltar, é para a família que ele vai voltar no final de todos os dias. Exato. E assim, às vezes ele passa mais tempo com a família do que no próprio CAPS, mas a família precisa entender e precisa também ser cuidada para poder traçar junto e... Saber como lidar mesmo, saber como acolher em casa, porque esse acolhimento que a gente está falando tanto aqui não é só parte do CAPS dos profissionais de saúde. Não. Precisa ter uma continuidade, porque senão você quebra aquele acompanhamento, aquele tratamento. Exatamente. E assim, a família, ela tem espaços dentro dos serviços para trazer essas angústias, para trocar essas informações, para discutir e pensar caminhos e até entender o que é esse sofrimento, o que é esse transtorno mental, o que é esse uso de álcool, esse uso prejudicial de álcool e outras drogas, né? E quando a gente fala de outras drogas, são todas as outras drogas, né? Esse espaço, essa possibilidade que essa família tem para poder também ser cuidada. E tudo faz parte de uma... É como se fosse um quebra-cabeça, tudo precisa estar, as peças precisam estar engatadinhas e engrenadas para que a gente possa ter um todo. E nesse sentido, a comunidade também faz parte. Porque às vezes a família cuida, a família está junto, o usuário está se esforçando, mas por quê? Em 2005, eu joguei pedra em você, eu estou em 2015, desde 2005 nunca mais joguei pedra em você, mas eu ainda sou vista como uma pessoa que joga pedra. E aí, ao invés de me ajudar a avançar, fica como assim... Faz questão de estar lembrando que, olha, você está fazendo isso, mas você não mudou em nada. Mas você não mudou em nada, você é perigoso, eu não posso... Então, assim, a própria comunidade precisa também ser trabalhada nesse sentido de aceitar a pessoa que por um momento teve crise. Porque, assim, crise todos nós temos. Uns têm uma crise maior, outro tem uma crise menor, mas todo mundo entra em crise, né? Que eu acho bastante salutar a crise, porque é um momento que você pode mudar alguma coisa na tua vida. Todo mundo tem esses momentos de surto. Todo mundo tem. Pode ser com diagnóstico ou não, mas todo mundo tem. Mas assim, o que eu quero dizer é que as pessoas precisam compreender que também é possível fazer um outro olhar. Nós já temos espaços que as pessoas, que a comunidade acolhe e aceita muito bem a unidade, o CAPS do lado na rua da sua casa. Tem lugares que... Nossa, o que é isso? Né? É o preconceito mesmo. É o próprio preconceito. O que eu estou querendo dizer assim, essa coisa do preconceito, que a comunidade, que as pessoas precisam começar a olhar o outro com olhos mais solidários. Além do CAPS, além dessas atividades, quando a pessoa
Quando é que há um momento em que seja decisivo, por exemplo, um diagnóstico, que diz assim, olha, eu acho que agora o CAPS não vai funcionar tão bem, o seu transtorno é um pouco mais complicado, precisa de um outro tipo... Durante uma crise, por exemplo, como é que funciona essa assistência? Hoje como é que a nossa rede está conformada? A gente tem uma urgência mental, que é quem regula a necessidade ou não da internação. Então, às vezes, o usuário vem sendo acompanhado pelo CAPS, a pessoa está sendo acompanhada pelo CAPS, e por algum motivo, alguma coisa desencadeia uma desestabilização que ela não teria o suporte dentro do serviço, dentro do CAPS, para dar conta. Precisa ser encaminhado para a urgência. Às vezes, ele chega na urgência, toma uma medicação, fica em observação 1 ou 2 dias, se restabelece e o serviço já tem a estrutura, aquela estrutura que o serviço oferece, consegue dar conta, ele volta para dar continuidade no cuidado. Outras vezes ele chega, mas a estrutura dele ainda não, ele não conseguiu, o usuário não conseguiu se estabilizar, digamos assim, ele precisa ir para uma internação. Ou um hospital geral, ou vai para hoje na nossa rede a gente tem oferta também do hospital psiquiátrico, ou vai para o hospital psiquiátrico. Mas depende da necessidade apontada. E hoje a regulação maior é feita pela urgência do São José. Hoje, que a gente chama urgência do São José, porque a urgência mental está localizada dentro do Hospital São José. E assim, ainda há aquela resistência por parte da família, o paciente, aquela pessoa que tem transtorno mental, ela procura, a família leva geralmente, porque quando isso acontece já é durante uma crise, quando você procura a urgência, muitas vezes até com a atuação do SAMU. Sim. E você leva esse paciente para lá e às vezes o paciente, o médico, que é um profissional, esse diagnóstico, gente, essa orientação que o senhor está trazendo, ela não é, quem diz isso não é o paciente, quem diz isso não é o familiar, quem vai dizer isso é o profissional de saúde que trabalha, que é qualificado e que atua especificamente naquele setor de urgência mental. Ainda é como uma resistência da família, dizendo assim, olha, não é para liberar ou meu filho, ou meu irmão, meu marido, enfim. Isso é muito comum, né? Porque é como se... Aí a fala vem muito no sentido assim, porque não tem vaga, porque não querem atender, porque não sabe o que ele está passando, ele tem que ficar aqui. E aí você sabe, o profissional está avaliando e está vendo que ele tem condições de voltar para o seu espaço, para a sua casa e ser cuidado por uma estrutura ofertada naquele município. Isso é muito comum ainda, as pessoas ainda têm muita resistência. Acho que com o tempo não é uma coisa que a gente resolva com facilidade, mas eu acho que com o tempo as famílias acabam tendo mais confiança no serviço de saúde mental, no serviço substitutivo que é o CAPS, e acaba aceitando, dizendo assim, não, tá legal, então vamos... O médico está dizendo, então é isso mesmo. Porque quando fala dessa questão de leito, é como assim, quando a família resiste, vai dizer assim, porque não tem vaga. Nós, no Estado, temos uma quantidade de leitos que é preconizado pelo Ministério da Saúde. Temos até um pouquinho mais de leito para oferta, né? Porque se precisar, a gente tem aonde colocar. Claro que às vezes, assim, tem dias que a urgência está cheia, porque tem dias que lota, mas isso não significa que não tenha leito suficiente. Quando você fala em leito, a gente estava falando, a gente vai voltar um pouco para a questão do atendimento. Você tem a unidade de saúde, você tem os CAPs, que você já trouxe aí. Isso. Você, no momento de crise, você tem os leitos, que no caso do estado de Sergipe, o atendimento de urgência é no Hospital São José. E dali a pessoa, os profissionais ou encaminham de volta para o CAPs para poder acompanhar, fazer aquele acompanhamento. Quais são as outras opções? A pessoa pode ser encaminhada para um leito em algum hospital no interior do estado? Como é que funciona a questão da residência terapêutica, daquelas fazendas que as pessoas conhecem mais como comunidades? A gente tem, seguindo esse fluxo, né, o atendimento de urgência, algumas vezes ele pode ser prestado inicialmente no próprio hospital regional, na UPA, porque depende do serviço, consegue da articulação entre o CAPS e a UPA, entre o CAPS e o hospital regional, esse hospital, essa UPA, consegue até fazer um primeiro atendimento de urgência. E aí, se necessário, encaminha para o São José, que vai definir para que leito que vai. Nós temos leitos no hospital
em hospital geral, que a gente chama hospital geral, e leito em hospital especializado. Seria leito em hospital psiquiátrico e leito no cirurgia, no próprio São José, no próprio HU, que são regulados. Feito isso, a gente tem uma outra coisa, quando você fala de residência terapêutica, a residência terapêutica, ela não é uma estrutura de porta que a gente chama de porta aberta. Ela é uma estrutura para pessoas que moravam nos hospitais que foram fechados. Então, a gente tinha gente que morava no Hospital Garcia Moreno e gente que morava na Santa Maria. Morava no sentido que tinha 10 anos lá dentro, 5 anos lá dentro. Se você tem uma pessoa que mora 5 anos ali, não é porque ela está 5 anos em crise, é que ela cronificou e ficou. Né? Então, vieram as residências terapêuticas para absorver essa população. Então, para uma população com transtorno mental que vivia em hospital psiquiátrico. Essa é uma coisa. A gente tem uma outra oferta, que aí quando você fala das fazendas e das comunidades, é uma oferta para usuários de álcool e outras drogas. Essa oferta, a gente tem no Estado, a gente tem convênio com comunidade, o Estado oferta, mas é necessário que o CAPS ou a Unidade Básica de Saúde, onde não tem CAPS, faça esta avaliação da necessidade de encaminhamento. E quando a gente fala o CAPS, a gente fala que o CAPS vai fazer junto com o Serviço de Assistência Social, com as secretarias de políticas que trabalham essa questão da assistência social, né? Que tem uma política específica, que é o CRAS, o CREAS, os pontos de acolhimento, enfim. Esse núcleo, essa parceria, essa construção, ela tem que ser dada junto. Porque muitas vezes as pessoas... elas precisam de outras coisas que outros serviços podem ofertar, que não só o serviço de saúde. Então, quando vai fazer essa avaliação, o CAPS faz essa avaliação em parceria com outros setores e diz assim, não, esta pessoa precisa estar indo, ou seria indicado que ela fosse para uma comunidade terapêutica, por exemplo. Eu, usuária, preciso saber se eu quero ou não ir para a comunidade. Então, eu preciso entender Também não adianta ir contra a vontade. Quando a gente vai forçado, a gente não muda comportamento. E o uso de álcool e outras drogas é com mudança de comportamento. Então, tem esta oferta também, e hoje a gente tem a unidade de acolhimento, que também é regulada. Tanto o CAPS como a unidade de acolhimento são ofertas para usuários de álcool e outras drogas. Eu falei CAPS, desculpe, comunidade terapêutica. Elas são ofertadas através do CAPS. O CAPS é que faz essa regulação. Sônia, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço o convite, estamos à disposição. A edição de hoje fica por aqui, mas a gente se encontra amanhã no mesmo horário, a partir das 13h30. Até lá!